Universo Diverso, com Luciana Neri. Vamos falar sobre obesidade. Conversar com representantes da coalizão Vozes do Advocacy em Diabetes e Obesidade. Para quem não sabe, coalizão é um conjunto de pessoas, profissionais, organizações que se juntam ali para defender uma causa. E a coalizão Vozes do Advocacy defende a causa da diabetes e da obesidade. Olá a todos, eu sou a Vanessa Pirolo, coordenadora da coalizão Vozes do Advocacy em Diabetes e Obesidade, que tem sede na Associação Botucatuense de Assistência ao Diabético, e a coalizão integra 24 organizações de diabetes. Vanessa, e o que levou a coalizão Vozes do Advocacy em Diabetes e Obesidade a lançar essa campanha e saúde é um direito e obesidade precisa de um tratamento integral? Com o intuito de sensibilizar o maior número de pessoas sobre a importância de procurar um especialista para tratar a obesidade. A obesidade é responsável por uma série de doenças associadas, entre elas o diabetes tipo 2, 13 tipos de câncer, hipertensão arterial, problemas de respiração, apneia de sono, doenças cardiovasculares e até mesmo depressão. Muita coisa, então é um alerta para a população, não é isso? Resolvemos fazer essa campanha com o intuito de sensibilizar as pessoas a procurar por o tratamento e ao mesmo tempo para prevenir a obesidade. Então as projeções falam que em 2030 68% da população no Brasil vai estar com sobrepeso e 26% com obesidade. Então nós precisamos sensibilizar as pessoas sobre a importância de conseguir ter contato com um especialista para tratar o mais rápido possível quem tiver já obesidade, e quem está ganhando peso que também procure especialista para prevenir a obesidade como um todo. E ao mesmo tempo nós fizemos com o intuito de sensibilizar as autoridades sobre a importância da gente aprimorar o protocolo de obesidade existente no país, porque até hoje não tem qualquer medicamento que possa ajudar a população a perder o peso. Vamos falar com a doutora Vitória Martinez Descalzo, ela é endocrinologista. Doutora, qual é a causa da obesidade? A obesidade é uma doença crônica e pode ter múltiplas causas. Uma das primeiras causas que a gente pensa é a genética. Então, se na sua família tem pessoas com excesso de peso, a chance que a pessoa tem de ter excesso de peso é maior. Se a mãe do indivíduo teve diabetes gestacional ou ganhou muito peso na gestação, esse indivíduo, essa criança, ao longo da vida tem uma chance maior de ganhar peso também. E como saber se estamos nos tornando obesos, doutora? Tudo se resume a um equilíbrio entre aquilo que a pessoa ingere e aquilo que a pessoa gasta. Então, se você se alimenta exageradamente, com muitos carboidratos, com uma quantidade muito grande de gorduras e, portanto, excesso de calorias, e não tem uma atividade física equivalente, você vai começar a acumular gordura no seu corpo. Se você é sedentário, tem uma maior chance de acumular gordura no corpo. Resume-se, na verdade, a esse equilíbrio, o quanto que você ingere, o quanto que você gasta. Consumo também de alimentos processados, industrializados, ultraprocessados, refrigerantes, bebidas adoçadas artificialmente ou com o uso de açúcar também tendem a aumentar o acúmulo de gordura no corpo. Então, a obesidade é uma doença multifatorial, né? Podem ser múltiplas as causas, mas o que é certo é que a obesidade não é causada por falta de força de vontade ou por uma falha de caráter da pessoa. Ninguém tem excesso de peso porque quer. A pessoa às vezes tem questões emocionais que a levam a comer mais, às vezes a pessoa não recebeu uma orientação adequada e acaba consumindo coisas que engordam mais. Então, procure sempre um médico para tentar ver qual é a causa da sua obesidade, do seu excesso de peso. E como é que mede a obesidade, doutora? É só pelo IMC mesmo? O que é esse exame e quais os parâmetros? Índice de massa corpórea é uma das formas que a gente tem para avaliar o grau de obesidade, de excesso de peso.
É um cálculo que a gente usa o peso dividido pela altura elevado ao quadrado e a gente obtém um número. O ideal para a maioria das pessoas é que o índice de massa corpórea esteja entre 19 para mulheres, 20 para homens e no máximo 25. De 25 a 30, a gente considera que essa pessoa tem um sobrepeso. De 30 até 35 é obesidade grau 1. De 35 até 40, obesidade grau 2, e acima de 40 é obesidade grau 3 ou obesidade mórbida, que a gente chama. Vamos falar com Lisiane de Melo Silva. Ela é nutricionista, especialista em nutrição clínica e funcional e educadora em diabetes. Lisiane, vamos estabelecer aí a relação entre alimentação inadequada e obesidade. A alimentação inadequada é uma das principais causas de morte no mundo. É um dado alarmante. E, além disso, está relacionado ao desenvolvimento de doenças, dentre elas o sobrepeso e a obesidade, sendo a alimentação o principal pilar para promover o balanço energético no corpo e também no tratamento da obesidade. Mas a obesidade, ela não é só tratada de uma única forma, né? Não é uma única abordagem. O tratamento da obesidade e acompanhamento deve ser feito por uma equipe multidisciplinar. Lisiane, e os transtornos alimentares? O que eles são? É marcado pelos comportamentos alimentares temerários, ou seja, a pessoa ingere muita comida ou pouca, sendo que a questão emocional está bem presente nesses casos. A obesidade é um transtorno alimentar que tem um forte componente genético, ambiental, social e cultural. E não é só a obesidade, né, que é um transtorno alimentar, mas nós temos aí também muito conhecidos a bulimia e a anorexia. A bulimia já é um quadro alimentar em que a pessoa não consegue controlar a ingestão, comendo exageradamente e depois tenta compensar com vômitos. E a anorexia, em que a pessoa restringe a ingestão de alimentos, levando a uma magreza e uma desnutrição que pode levar à morte. Vamos falar com a doutora Vitória Martinez Descalzo. Ela é endocrinologista e encabeça aí a parte clínica desta campanha. Doutora, é comum a gente ouvir falar que nem sempre excesso de peso é sinônimo de doença. É isso mesmo? Muitas vezes o excesso de peso, a obesidade, pode estar associado com o desenvolvimento de algumas doenças. Pode até ter pessoas que têm excesso de peso, mas que não têm doenças associadas. Mas estatisticamente a gente vê uma associação do excesso de peso levando a doenças cardiovasculares. Então essa pessoa tem uma chance maior de ter hipertensão, tem insuficiência cardíaca, pode ter uma chance maior de ter um infarto ou um acidente vascular cerebral. E tem também uma ligação forte aí entre excesso de peso e diabetes, não é isso? Essas pessoas também podem ter uma intolerância inicialmente à glicose, então um pré-diabetes, que eventualmente, se não cuidado, se não tratado, pode evoluir para um diabetes. E as pessoas que têm excesso de peso frequentemente podem ter também acúmulo de gordura em regiões que não deveria ter gordura, como por exemplo no fígado, levando à esteatose hepática, que por sua vez pode levar a uma hepatite e pode levar a uma cirrose, levando ao acúmulo de gordura no pâncreas, levando aí a uma possibilidade maior de ter diabetes. E como eu falei, o acúmulo de gordura no coração, em volta do coração, aumenta muito o risco das doenças cardiovasculares, hipertensão, infarto, AVC. Além disso, tem as questões mecânicas, né? O excesso de peso pode sobrecarregar a coluna, joelhos, tornozelos, pés, o quadril e provocar uma artrose, uma inflamação dessas articulações, levando a ter dores e às vezes até a restrições de deambulação. Problemas de deambulação está relacionado com problemas na marcha, no caminhar. Vamos falar agora sobre o tratamento da obesidade. Como é que ele é feito? Em geral, o tratamento da obesidade pode envolver o uso de medicamentos e certamente envolve uma mudança no comportamento alimentar, uma reeducação alimentar
um cuidado com a quantidade de alimentos e com a escolha desses alimentos a serem ingeridos, e certamente também envolve um gasto energético maior através da atividade física. Bom, a campanha fala em tratamento integral da obesidade. O que isso significa? São vários os profissionais de saúde que devem fazer parte da equipe que cuida do paciente com obesidade. O endocrinologista, para detectar o que está acontecendo, exames, eventualmente, se houver necessidade, prescrever um medicamento para ajudar esse paciente a controlar o apetite e a perder peso. Certamente um profissional da nutrição, então um nutricionista, para orientá-lo no que comer, a que horas comer, quais são as melhores escolhas de alimentos para cada uma das refeições. Faz-se necessário também um profissional de educação física para orientá-lo numa prática de exercício segura, que lhe ajuda a queimar mais, mas que não cause outras alterações aí articulares ou musculares que possam levar o paciente a sentir dor ou a machucar alguma articulação. E o psicólogo também é um profissional envolvido aí nesse tratamento, não é, doutora? Algumas pessoas têm o que a gente chama de fome emocional e comem às vezes ou por compulsão ou para ativar um sistema de recompensa. Então, o endocrinologista, o nutricionista, o educador físico e o psicólogo, em geral, são os profissionais de saúde que cuidam de um paciente com obesidade.